It'd be easier for me if I turn away to flee. Oh, but there's something holding on. Começando mais um dia! Que alegria! Direto do Catar! Estamos saindo do hotel, nós temos 10 minutos para começar o evento. Não, mas mostra, eu não quero nem ver, porque lá fora deve estar um calor. Deve não. Calor. Nesse shopping aqui vai ser o evento, então 2 minutos caminhando. Muita água, tem que beber bastante água, ficar bem hidratado. Parece que a gente entra numa sauna. Ah, é seco e úmido ao mesmo tempo, eu não sei explicar assim, a sensação. Eu acho que é muito calor, mas a sensação é úmida. Por isso que a temperatura parece estar muito mais alta, porque... Ah, ela esperou. Thank you. A gente não pode atravessar. Mas uma coisa que é muito incrível é como os caras construíram uma cidade moderna como essa no meio do deserto. Porque o Catar aqui é um deserto. É areia. É areia, seco. Aqui dentro já tem ar-condicionado. Então muda tudo. Nós viemos para cobrir um evento que chama Mind Sports, jogos da mente, assim. Então são xadrez, backgammon, é gamão, eu acho, gamão. Se você joga gamão, deixa nos comentários aqui embaixo. Scrabble. E o FIFA é o único que você joga pelo computador, porque os outros são jogos de tabuleiro. E assim, é impressionante saber que as pessoas ganham muito dinheiro. Prêmio. O vencedor, o prêmio do primeiro lugar é muito dinheiro. O FIFA, o prêmio, se não me engano, são 10 mil dólares. O de xadrez, o adulto, 5 mil dólares. E o xadrez para criança, juvenil, como eles chamam, a premiação é 3 mil dólares. Já ouviu falar que o ganhador mundial de Scrabble, ele tá aqui. Tipo, um negócio super disputado e eu queria muito conversar com ele. Vamos lá? Então vamos ali. I've been playing Scrabble for about 25 years. Okay, so and like most of us who play Scrabble, we start when we are young boys, you know, or young children basically. It's a very popular family game all over the world. So actually, I was an English language teacher. Okay. Yes, and That's... yeah. Qualquer ocidental que chega num país do Oriente Médio e vê eles vestidos dessa forma é uma coisa que chama atenção. E me chama muita atenção os meninos, os adolescentes, todos jogando FIFA com a roupa, com o traje típico. Mind Sports is one of the fastest growing genres in the world. There are over 1 billion players in huge numbers from all over the world. E eles convidaram 4 pessoas campeãs de xadrez. Eles se consideram aqui como masters. E essas 4 pessoas, eles vão competir com todas as que estão na mesa. Now, quickly behind, keep this coming up. Who knew you could play marathon chess? Which doesn't really surprise me. Have we lost anything? Everybody's still playing. E aí tem um moleque de 12 anos que ontem tava no shopping, tava com uma venda nos olhos e tava jogando xadrez com as pessoas. E aí o cara ganhou o moleque de 12 anos ganhou todos os jogos vendado. Agora você imagina. E aí agora ele tá jogando, são 4 pessoas jogando contra todos os embaixadores aqui. Oh, you're checking? Oh, sorry, which had a gambling? E esse evento do Mind Sports é um evento onde reúne jogadores de jogos de tabuleiro. Primeiro que é tudo muito novo pra gente, porque a gente não tá nesse mundo de jogos de tabuleiro, mas é gostoso ver que assim, existe um universo que gira em torno disso e poder participar e aprender sobre esse universo num país totalmente diferente como o Catar. Essa aqui, por exemplo, é a rainha. Ela anda reto pros lados e em diagonal, na linha. Por exemplo, eu posso vir aqui te comer aqui. Mas você não tem uma peça aqui. Não, tu tem aqui. Posso te comer. A ideia é fazer isso. Gente, ele me explicou que era um pão local. Um pão, eu esqueci o nome do pão. Acho que é pita. A gente já tinha comido isso, esse pozinho, quando nós fomos pra Israel.
Eles vendem uns pãezinhos na rua com esse pozinho, que é o za'atar, eu acho. Nossa, isso aqui é muito bom. É queijo de que esse? De vaca? É queijo de vaca, mas é um queijo árabe. Bom. Muito bom, não é? Tem gosto de quê? Não sei. Não sei Za'atar. explicar. Za'atar é o nome. Não sei explicar do que tem gosto. Eu já quero comprar pra levar isso. At least in Israel, it's like that. Not only Israel, This long ago. Can't stand another heartbreak, but it's time to let it go. E nós estamos num hotel, eu ia dizer, super chique. Can't wait to flee. Uau, Ficamos bem no que lugar cantinho. lindo. Eu tava gravando na recepção e o pessoal do hotel veio perguntar se eu tinha autorização porque é proibido gravar aqui dentro. Daí eu expliquei que nós somos convidados e tudo mais, e daí ele disse, ok, então tá liberado, mas sim precisa uma autorização, não pode ficar com uma câmera gravando aqui dentro. As pessoas são muito privadas aqui, muito mais do que na Europa. Então qualquer lugar a gente precisa andar com a autorização que a gente tem pra poder gravar. Eles aqui passaram no uma país. autorização por escrito pra nós, então a gente tem essa autorização. Mas mudando Bem. de pato da ganso, a gente vai comer sushi hoje. Sushi! Bom, a gente tá comendo sushi pela primeira vez depois do Japão. São tipo umas lasquinhas de salmão com um molhinho bem picante. Aí eu pedi California Roll, que é totalmente diferente do Brasil. E eu pedi sashimi de salmão. I know I should have done this. Lay on your back. Yeah, I can do that all the time. Thank you very much! Vou contar pra vocês, assim, o legal que foi, a gente sentou do lado de um repórter da Al Jazeera e ele é um repórter falando undercover, repórter secreto. Secreto. Ele vai secreto e ele já esteve na Síria várias vezes. O fantástico de poder sentar do lado dele e conversar, e essas oportunidades dessas viagens que a gente tem, são pequenas coisas que a gente tira de uma viagem que faz dela, assim, transformadora e que muda as nossas vidas, assim. E eu acho que uma das experiências que eu tiro de hoje foi poder sentar do lado desse repórter e escutar dele, assim, que são muitas coisas que ele vê na Síria. Não só Síria, como todos os países. Todos os países que é da Jordânia, das histórias que ele faz pro trabalho dele. Era uma das coisas que eu pensava na hora que a gente estava conversando com ele, que são dos privilégios que a gente tem de viajar e de ver com os nossos próprios olhos, que a gente nunca vai ser limitado por uma plataforma, nunca vai ser limitado por um meio, um telejornal, ou algum portal de notícia, ou uma plataforma como o YouTube, ou algum Instagram, ou nada, porque viajar vai te dar a oportunidade de ver a coisa como ela realmente é, sabe? Não tem filtros, não tem ninguém que vai te impedir de ver o que é aquela realidade. O mais interessante foi ele falar da percepção dele como jornalista, como ele é treinado para ser jornalista, porque ele é treinado. Ele já falou porque muitas vezes nesses países ele passou que as pessoas chegam e colocam uma arma na cabeça, uma faca no pescoço, e ele diz que ele mantém a calma e nada vai acontecer. Faz parte. Porque é tipo um protocolo que ele vive diariamente para passar nas fronteiras para os lugares onde ele vive. Eu sei que tudo isso que a gente está contando pode parecer um pouco estranho a partir do momento que todo o vídeo foi com um outro contexto, mas essa noite a gente encontrou esse cara e foi muito interessante, e era uma coisa que a gente queria dividir com você, porque afinal a gente não conseguia gravar o que a gente estava conversando no restaurante porque a música estava alta, mas enfim, gente, eu acho que foi 10. 10, fantástico. Eu acho que eu não poderia ter escolhido um dia melhor, um lugar melhor para visitar, com coisas que eu acho que quando você começa a viajar muito e às vezes você tá num continente, as coisas começam a ficar muito comuns, e é gostoso ter uma reviravolta como essa pra ver, assim, que tipo, existe tanta coisa ainda no mundo pra conhecer. E eu acho que nunca vai acabar, porque o mundo muda muito, as pessoas mudam muito, e sempre vai ter uma coisa diferente mesmo em um lugar que você já visitou pra conhecer. Nós conversamos hoje com 3, 4 pessoas que moram aqui,
Eles moram há 3, 4 anos. A gente conversou com uma peruana que mora há 6 anos aqui, ela é do marketing. Ela é casada com um libanês. Libanês, todos eles falaram que é fantástico morar em Doha, aqui no Catar, que é um país seguro, muito seguro. Catar é um país muito multicultural. Assim, só pra não dizer que tudo foi mil maravilhas, eu tenho um ponto negativo, que foi uma surpresa foi um choque muito grande pra mim. De manhã cedo a gente foi tomar café, tava todo mundo fumando no café da manhã. Hoje no jantar tinha muita gente fumando no jantar. É muito estranho porque você chega num lugar, por exemplo, um café da manhã. Qual foi a última vez que você chegou num lugar que você pode tomar um café da manhã e tinha gente fumando na mesa do lado? Aqui tinha muita gente fumando. Aqui tinha muita gente fumando. Toda segunda, quarta, sexta e domingo às 9 da manhã tem vídeo aqui no canal. Então se inscreva pra não perder nenhum desses vídeos. E espero que vocês tenham gostado. E nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau!